Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu tô aqui com frio, tomar um meu mate e tô todo uma manta aqui porque hoje tá frio, né? Então vamos lá. A gente vai voltar agora, né? O último capítulo que a gente tinha feito foi o capítulo 10, que era verificar argumentos mediante a validade de argumentos mediante tabelas de verdade. E agora a gente vai voltar para o capítulo 9, que introduziu o tema dos argumentos, onde estão citadas as regras de inferência. Tá? Então, antes do capítulo, eu coloquei isso aqui. Tá? É uma repetição do que eu já tinha colocado antes, lá no capítulo 5, porque as regras de inferência, elas são implicações lógicas. Tá? Então, vou só ler os nomes de novo. Adição, simplificação, conjunção, absorção, modus ponens, modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo. Algumas delas têm dois formatos, tá? A regra 7, a regra 2 e a regra 1 tem dois formatos, tá? Porque por causa da comutação entre o conectivo E e O, tá? As outras regras que envolvem a condicional não podem ser comutadas, tá? Elas têm um formato só. Não pode ser comutada é alterada a ordem, tá? Essas regras de inferência, tá? Vamos pegar a primeira, tá? Regra da adição. P implica logicamente P ou Q. Tá? Então a gente tem uma implicação lógica, a hipótese é P e a conclusão é P ou Q. Então lá embaixo, tá? Depois no final do capítulo, só para vocês verem aqui, eu reescrevi todas as regras. A regra da adição ela tá colocada com uma simbologia, tá? P, logo P ou Q. Então está colocado no formato de argumento. E eu fiz essa escolha de colocar como símbolos, quadrados, círculos, vai ter mais triângulos e tudo mais. Eu tenho o costume de fazer assim, eu acho que ajuda um pouco, tá? Os alunos. Então, vamos começar então. A gente vai pegar cada uma dessas regras agora e vamos revisitar cada uma delas, só que agora refletindo sobre a estrutura delas, tá? Então, primeira das regras, regra da adição, tá? Agora vai começar a ficar importante a gente aprender os apelidos delas, tá? Essas nomenclaturas que a gente usa para simplificar elas. Então, regra da adição é AD, de adicionar, tá? AD. Como que é a regra? Se P, então P ou Q, ou se Q, então P ou Q. Ou seja, eu tenho afirmado uma hipótese, vou colocar na forma de argumento, tá? Eu tenho afirmado P e eu deduzo que vale P ou alguma outra coisa. Tá? Dá no mesmo colocar na esquerda ou na direita, se for o Q, aqui. Mas vamos pegar esse primeiro formato. Tenho afirmado alguma coisa, eu deduzo que vale essa coisa ou outra coisa. Então, uma coisa interessante que acontece. Nas hipóteses desse argumento, não aparece o Q. Aparece somente o P. Mas na conclusão aparece o Q. Aparece como ou Q. Então, para vocês entenderem por que isso é verdadeiro, né? Vamos raciocinar. Se eu estou dizendo que P é uma hipótese, significa que eu estou assumindo que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, P ou Q, para qualquer Q, verdadeiro ou falso, vai ser verdadeiro. Porque essa é a característica do ou, que é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então eu posso adicionar uma proposição qualquer a uma proposição válida, verdadeira, desde que eu coloque o sinal de ou. Eu coloquei nas notas de rodapé aqui que vocês podem verificar aqui. Se eu mudasse para P, logo P e Q, esse argumento seria inválido. Tá? Então a adição, eu acho que eu já tinha comentado isso antes, mas vocês podem verificar pela tabela verdade. Tá? Então, porque olha só, se P é verdadeiro, tá? P e Q às vezes é verdadeiro, às vezes é falso, depende do valor lógico de Q. Então não vou conseguir deduzir sempre que P e Q é verdadeiro a partir de P. Mas eu consigo deduzir que P ou Q é verdadeiro. Por isso eu tenho uma adição, eu adiciono um pedaço. Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, tem uma expressão, um certo quadrado, e a gente vai deduzir o quadrado ou um círculo qualquer.
Então, no lugar do quadrado e do círculo, o que importa nessa estrutura aqui? Que o que esteja dentro do quadrado aqui seja o mesmo que esteja aqui, e o que esteja no círculo, bom, só tem um círculo, tá? Então, a facilidade dessa forma de pensar é que na prática a gente vai utilizar essa estrutura da regra, do argumento, só que a gente vai substituir o quadrado e o círculo por qualquer coisa. A gente pode substituir por qualquer coisa. Um exemplo que eu coloquei aqui é substituir o quadrado por se P, então Q. Então, o quadrado em cima e o quadrado embaixo. Ó, quadrado e quadrado, eu vou substituir a mesma expressão. O círculo eu substituo por não ter. Tá? Então, na prática, eu posso pegar essa estrutura aqui e substituir o quadrado e o círculo por qualquer coisa. Tá? E aí eu vou ter um... Isso aqui é um novo argumento. Tá? Essa aqui já não é mais a regra da adição. Essa aqui é uma coisa mais complicada que a regra da adição. É válida, mas ela tem a mesma estrutura da regra da adição. É um quadrado, logo um quadrado ou um círculo. Tá? Uma das coisas que vocês vão ter que fazer é conseguir discernir, se eu der um argumento assim, qual regra que justifica que esse argumento é válido. Bom, vocês vão ter que separar e perceber que é a regra da adição que justifica. Tá? Vamos lá, segunda regra, regra da simplificação. Então, a regra da adição que a gente viu, a gente aumenta com o ou. Regra da simplificação, a gente pega uma expressão maior e diminui ela. Tá? Então, agora a gente só vai poder fazer isso quando eu tiver o e, p e q. Então, a regra da simplificação que a gente viu como implicação lógica era p e q implica logicamente em p. Tá? Vamos pegar só a primeira, tá? A segunda tem o mesmo formato similar. Então, vamos lá. Se eu assumo que vale p e q como hipótese, p e q, então eu deduzo que vale qualquer uma delas. Por exemplo, eu deduzo que vale p como conclusão, tá? Ou a gente pode pegar nesse formato, que é o que eu vou mais utilizar, que eu coloquei lá nas regras, é um quadrado e um círculo. Se eu afirmo duas coisas, então eu deduzo que vale um quadrado. Por exemplo, ó, se eu vou substituir o quadrado e o círculo pela expressão, o quadrado por eu sou professor e o círculo por eu sou matemático. Então, olha só, a hipótese é a seguinte: eu sou professor e eu sou matemático. Essa é a hipótese, estou assumindo que isso é verdadeiro. Logo, eu deduzo que eu sou professor. Ou seja, eu deduzo uma pequena parte, dado que eu tenho duas afirmações ligadas pelo conectivo e. Tá? Então, olha só, o que acontece? Quando que uma coisa e outra é verdadeira? É verdadeira só quando ambas são verdadeiras. Portanto, eu posso deduzir que qualquer uma das duas é verdadeira. Então, esse argumento é válido. Reparem que se no lugar do e eu tivesse o ou, p ou q, logo p, isso aqui não seria um argumento válido, porque quando eu tenho P ou Q como hipótese, P ou Q é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira, eu não sei qual delas é verdadeira. Pode ser que P seja falso e Q seja verdadeiro. Então eu não posso deduzir sempre que P é verdadeiro. Mas quando eu tiver o conectivo E, eu posso simplificar. Então vamos lá. Eu posso adicionar sempre com o ou, e sempre que eu tiver o E, eu posso simplificar. Tá? Próximo. Tá? Essa aqui é mais uma que eu tô... vamos dizer assim, é a adição, só que agora com o E. Como é que eu vou fazer uma adição? Aumentar o tamanho de uma proposição utilizando o E. Eu só consigo fazer isso se eu tiver duas hipóteses. Eu tenho que ter... Perdão, o que eu coloquei aqui? Excluir. Tá. Se eu tiver afirmado vale P como hipótese, vale Q como hipótese, aí eu posso deduzir que vale P e Q. Ou, se vale um quadrado e vale um círculo, então vale quadrado e círculo. Uma proposição só que conecta as duas com o E. Então, para eu fazer a adição, entre aspas, do conectivo E, eu preciso ter duas hipóteses afirmadas. Então, vamos lá. Eu sou professor, eu sou matemático, logo eu sou professor e eu sou matemático. Então, eu consigo fazer isso com o E. Tá? Na verdade, se vocês pararem para pensar, se eu tiver afirmado P e Q, eu também consigo deduzir P ou Q. Também seria um argumento válido. Tá? Só que eu nem precisaria ter afirmado tanto P quanto Q. Basta ter afirmado P que já vale P ou Q. Mas daí é uma regra que não tem muita importância, porque o conteúdo dela é meio inútil. Tá? Então, olha só. A simplificação quebra, que eu coloquei ali, pego uma coisa ligada por E, eu quebro numa parte, e a conjunção, conge,
eu junto aquilo que eu quebrei. Então, a conjunção e a simplificação são meio que antagônicas uma à outra. Tá? Então, a gente espera também que, como a adição, eu adicionei o ou, a gente espera de alguma forma que a gente vai conseguir quebrar a adição. Ó, se eu tiver uma coisa ou outra, como é que eu deduzo uma delas? Então, para fazer isso, a gente pula para a sétima regra, que é a ordem só que o livro colocou como sétima, que é a regra do silogismo disjuntivo. Então, como é que acontece? Se eu tenho uma coisa ou outra, por exemplo, eu sou matemático ou eu sou físico, tá? Eu não posso simplesmente simplificar para qualquer uma delas, porque pode ser que o quadrado seja verdadeiro, o círculo seja verdadeiro, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente consegue afirmar, quando a gente tiver certeza que uma delas é falsa, então se eu estou colocando como hipótese agora que o quadrado é falso, ou seja, que não vale o quadrado, como vale o quadrado ou o círculo, eu deduzo que vale o círculo. Então, como é que é a forma que eu simplifico, entre aspas, o ou? Eu simplifico o ou se eu tiver certeza que uma dos elementos do ou for falso. Tá? Tanto faz o da esquerda quanto o da direita. Se o da direita for falso, eu deduzo da esquerda. Então, o argumento fica assim, numa linguagem corrente, né? Eu sou um matemático ou sou físico. Então, alguma das coisas eu tenho que ser. Pode ser que eu seja as duas, mas alguma das coisas tem que ser. Se eu disser eu não sou físico, ou seja, eu neguei uma delas, como eu disse que eu sou matemático ou sou físico, eu deduzo que eu sou matemático. O nome dessa regra é um nome um pouquinho mais complicado que as outras, é silogismo disjuntivo. Tá? Silogismo disjuntivo. Silogismo é quando tem duas hipóteses e uma conclusão. A gente costuma chamar de silogismo. Tá? Então aqui tem um exemplo, fazendo uma substituição. Vocês pegam aquele formato, esse formato aqui, ó, substitui o quadrado por P sem somente CQ. Então o quadrado na hipótese, aqui perdão. Aqui eu estou substituindo essa daqui. Essa daqui. O quadrado aqui e aqui, P sem somente CQ e a negação de P sem somente CQ. E o círculo aqui, negação de T aqui e negação de T na conclusão. Então, o argumento que eu deduzo pela regra da substituição é, se vale como hipótese P sem somente CQ ou não T e vale como hipótese negação de P sem somente CQ, como conclusão do argumento eu tenho que vale não ter, esse argumento é válido instantaneamente. Que eu não preciso mais construir nenhuma tabela verdade, tá? Vamos lá, então. Regra de modus ponens, tá? Agora a gente voltamos para a quinta regra. Quer dizer, voltamos para a quinta regra, não. Perdão, eu comecei pela regra de modus ponens. Eu deixei a absorção para depois. Tá, então vamos lá. Eu não estou fazendo na ordem, tá? Regra de modus ponens. Então, aqui é o caso da condicional, tá? Quando a gente tiver uma condicional, vocês podem verificar que o que a gente tinha lá na implicação lógica, se P, então Q, e P implica logicamente em Q, eu estou transformando num argumento e colocando nesse formato, tá? Como é que é o formato? Eu tenho uma condicional, quadrado, se tem quadrado, então uma bola, então se quadrado, então bola. Se eu tiver como hipótese, além de que vale a condicional, tá? A condicional é uma coisa relacional. Se vale o quadrado, então vale a bola. E eu digo que vale o quadrado, eu tenho como dedução que vale a bola. Tá? Essa regra aqui é a primeira das regras da condicional, ela se chama de modus ponens. Tá? Ó, um exemplo aqui, bem clássico, né? Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Então, isso aqui que eu estou afirmando é uma condicional. Tá? Eu não estou afirmando nem que eu chutei a parede, nem que eu machuquei o pé. Eu só estou dizendo que se eu chutar a parede, então eu machuco o pé. Que existe uma relação, de condicionalidade entre as duas. Aí, eu afirmei, além disso eu afirmei, eu chutei a parede. Bom, logo eu machuquei o pé. Porque se eu chutei a parede e se eu machuco a parede, então eu machuco o pé, eu deduzo que eu machuquei o pé. Essa estrutura de argumentação é chamada de regra de modus ponens. Tá? Vocês têm que tomar cuidado, porque essa regra aqui, ó, vocês têm a condicional, tem a hipótese da condicional e a conclusão. Então é o seguinte, ó, hipótese e conclusão. Quando eu afirmo a hipótese, eu deduzo a conclusão. A seta é nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Vocês não podem confundir e fazer isso aqui como se fosse um argumento. Ó.
Se quadrado, então bola, bola, logo quadrado. Isso aqui é um argumento inválido, tá? Esse argumento é uma falácia, tá? Isso aqui é uma falácia, tem que cuidar para não fazer. Então seria o caso seguinte, ó, se eu chuto a parede, vamos imaginar, uma das hipóteses, se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Eu digo, eu machuquei o pé, logo eu chutei a parede. Não acontece isso. Porque o fato de tu machucar o pé não implica que tu tenha chutado a parede, né? A única implicação que tem é que se a pessoa chuta a parede, então ela machuca o pé. Mas se ela machucou o pé, ela pode ter machucado o pé porque ela, sei lá, deu um tropicão, não é porque ela chutou a parede. Tá? Então a pessoa pode ter machucado o pé, mas não necessariamente ter chutado a parede. Agora, é impossível que a pessoa tenha chutado a parede e não machucado o pé, porque tem essa condicional. Então é por isso que vale a regra modus ponens sempre que eu afirmo a hipótese, eu deduzo a condicional, a conclusão, mas não vale o seguinte, se eu afirmo a conclusão, deduzir a hipótese. Isso não vale, tá? É uma falácia. Bom, como é que a gente faz a questão da negação? Tá? Aí a regra de modus tollens. Imagina que a gente tem uma condicional igualzinho. Se quadrado, então bola. Tá? A tentação, eu vou até colocar aqui embaixo, quadrado, então bola. A tentação das pessoas é assim, ó. Se eu negar o quadrado, então eu deduzo que não vale a bola. Tá? Essa que é a tendência de muitas pessoas a pensar assim. Olha só, se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Vocês ficam imaginando. Chutei a parede, machuquei o pé, tá? Se eu não chutei a parede, eu posso deduzir que eu não machuquei o pé? Mais uma vez, não. Porque eu posso ter machucado o pé dando um tropicão que não foi na parede. Certo? Então eu não consigo deduzir. É uma forma intuitiva aqui de pensar que eu não consigo deduzir isso. Agora, eu consigo deduzir o seguinte, ó. Mesma coisa, tem a condicional. Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Agora imagina que eu não machuquei o pé. Olha só, eu não machuquei o pé. Então eu consigo deduzir que eu não chutei a parede. Você vai tá, mas por que eu consigo deduzir que eu não chutei a parede? Para pra pensar. Olha só, a frase, eu chutei a parede ou não chutei a parede. Uma das duas é verdadeira, certo? Se eu tiver chutado a parede, como dedução lógica, eu machuquei o pé. E aí eu tenho uma contradição. Eu machuquei o pé, mas não machuquei o pé. Não pode ser. Então, chutar a parede não é uma opção. A dedução é que eu não chutei a parede. Essa maneira de argumentar, então como é que eu tenho uma hipótese e uma conclusão? Se eu tiver a negação da conclusão, então a negação parte da conclusão, eu deduzo que não vale a hipótese. Essa é a regra de modus tollens. Você tem que se acostumar a aplicar a regra de modus ponens e modus tollens da forma correta. Tá? Tá? Mesma coisa, pega a regra, vocês vão fazer substituições. Tá? É só um exercício, estou colocando aqui, um exercício bem simples, né? Substitui o quadrado e a bola por P ou T e a bola por não R. Então vocês vão ter essa estrutura aqui, a princípio da substituição para argumentos, para regra de modus tollens, tá? Não vou falar muito, senão a aula vai ficar muito comprido, tá? Vocês podem ver esse exemplo aqui, só para ter pelo menos um exemplo, mas não é tão necessário ser falado aqui nessa aula. Regra da absorção. Bom, a regra da absorção é talvez um pouco menos intuitiva, um pouco mais técnica, assim, do que as outras, tá? Mas uma escolha, tá? Existem muitas regras que podem ser colocadas. A escolha do livro foi colocar, do autor do livro foi colocar essa aqui, tá? Então, vamos tratar dela. Regra da absorção. Então, eu tenho uma condicional, se quadrado, então bola, e eu deduzo uma outra condicional a partir dela, que é se quadrado, então quadrado e bola. Tá? Olha só, é um pouco confuso o que está falado aqui, assim, porque a gente não costuma pensar dessa forma, vamos pensar. Se eu fosse colocar num formato usual, né? Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Tá, vamos supor que isso aqui é válido, vale essa condicional. Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. O que eu posso deduzir? Olha só a dedução. Eu deduzo que se eu chuto a parede, então eu chuto a parede e machuco o pé.
É repetitivo dizer a hipótese na conclusão, mas pode ser feito isso. Tá? Essa regra de absorção ela pode ser feita ao contrário também, é a única das regras de inferência que vale no sentido contrário. Tá? Se a gente tiver isso aqui valista, dá para demonstrar, eu até falei isso. Então, no caso aqui, se eu tiver se bola, então bola e quadrado, como a bola está repetida com o E na conclusão, esse aqui pode ser absorvido e desaparece. Por isso que o termo é absorvido. Absorvido é que ele desaparece. Tá? Então, vale nos dois sentidos. Mas o livro colocou só como regra de inferência, não tem problema. Tá? Regra do silogismo hipotético, tá? Bem mais importante. Agora a gente tem duas condicionais. As próximas 3 regras vão ter duas condicionais. Essa aqui, a gente tem se quadrado, então bola. Se bola, então triângulo. Logo, se quadrado, então triângulo. Então, o que a gente tem como hipótese? A gente tem duas condicionais, mas não são duas condicionais quaisquer. São duas condicionais em que a conclusão da primeira condicional, que é a bola, tem que ser igual à hipótese da segunda condicional. Se A, então B. Se B, então C. Logo, se A, então C. Tá? É uma regra de transitividade. Tá? Então, vocês podem pensar nela também como uma espécie de simplificação. Você tem quadrado, então bola, então triângulo. Então, como se tivesse uma seta. Quadrado, bola, triângulo. Vocês cortam o ponto intermediário e vão do quadrado para o triângulo. Quadrado para o triângulo, tá? Ó, vamos lá. Um exemplo na linguagem corrente. Se eu chuto a parede, então eu machuco o pé. Se eu machuco o pé, então eu sinto dor. Então eu posso simplificar, entre aspas, que a gente chama de silogismo hipotético, dizendo, logo, se eu chuto a parede, então eu sinto dor. Eu estou pulando uma etapa. Tá? Mas é válido esse pular etapa, a gente chama de silogismo hipotético. Bom, as últimas duas regras, elas envolvem duas condicionais também. Tá? É o dilema construtivo e o dilema destrutivo. Só que a diferença entre o silogismo hipotético e os dilemas é que no dilema construtivo e dilema destrutivo, eu não preciso ter nenhuma parte de uma das condicionais igual à outra. Se P, então Q, se R, então S. Ou seja, se bola, então quadrado, se triângulo, então coração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Eu costumo chamar, para ser fácil de lembrar, né, que o dilema construtivo é a regra de modus ponens ao quadrado. Porque olha só, como é que é a regra de modus ponens? Vamos voltar lá em cima. Regra de modus ponens. Se quadrado, então bola. Opa, perdão. Aqui. Se quadrado, então bola. Valendo o quadrado, logo vale a bola. Aqui eu tenho o que no dilema construtivo? Se quadrado, então bola. Se triângulo, então coração. Só que eu não tenho afirmado que vale nem o quadrado nem o triângulo. Eu tenho afirmado que vale o quadrado ou o triângulo. Ou seja, eu tenho duas condicionais totalmente distintas e eu tenho a afirmação de que vale pelo menos uma das hipóteses das condicionais, quadrado ou triângulo. Como dedução, vai valer pelo menos uma das conclusões, círculo ou coração. Então, por isso que eu digo que é modus ponens ao quadrado. É como se fosse, tá? É só uma maneira de vocês lembrarem. E como a gente tinha também o modus tollens, né? Como é que era o modus tollens? Modus tollens é assim. Se quadrado, então bola. Se não vale a bola, logo eu deduzo que não vale o quadrado. Então, quando eu tiver duas condicionais, eu vou ter um dilema destrutivo que vai ser similar. Ó. Começa igual. Se bola, então se quadrado, então bola. Se triângulo, então coração. Aí o que a gente vai ter? Que não vale pelo menos uma das conclusões. Não vale a bola ou não vale o quadrado. Ou seja, pelo menos uma das conclusões é falsa. Logo, eu deduziria pela regra de modus tollens que pelo menos uma das hipóteses é falsa. Não quadrado ou não triângulo. Então, essa regra a gente chama de dilema destrutivo. É uma escolha do autor de colocar essas regras aqui. Eu não sei se tem uma canonicidade tão grande essas aqui, mas enfim, é o que está no livro. É o que a gente vai aprender com regras. São regras importantes, tá? E, por fim, eu fiz aqui um resumo esquemático das regras.
Tá? Tem as regras, vocês vão começar, agora vocês vão ter que começar a entender, a partir de agora, entender e utilizar. Na próxima aula a gente vai começar a utilizar essas regras. Então, eu coloquei pequenas frases para vocês lembrarem da estrutura, né? Quadrado como hipótese, quadrado ou bola como conclusão. Regra da adição. Podemos adicionar uma proposição qualquer mediante o conectivo ou. Simplificação. Quando eu tenho quadrado e bola, deduzo quadrado. Se tivermos duas proposições unidas pelo conectivo e, podemos simplificá-las para uma das partes. Conjunção. Podemos unir duas hipóteses, duas proposições, por meio do conectivo e. Então, tem quadrado e bola, eu uno elas pelo e. Conjunção. Agora está na ordem certa. Absorção. Se eu tenho uma condicional, numa condicional podemos repetir a hipótese na conclusão por meio do conectivo e. Se quadrado, então bola. Coloco se quadrado, então quadrado e bola. Tá? Só a título de curiosidade aqui, poderia ser o ou. Perdão. O ou também vale, tá? Se trocar o ou aqui, também é verdadeiro. Mas não nos importa isso. Regra de modus ponens. Se tivermos uma condicional e a afirmação da hipótese, deduzimos a conclusão. Regra de modus ponens. Como é que é a regra de modus tollens? Se tivermos uma condicional e a negação da conclusão, deduzimos a negação da hipótese. Regra do silogismo disjuntivo. Quando tivermos duas proposições unidas pelo conectivo ou, e soubermos que uma delas é falsa, a outra passa a ser verdadeira. Então, como eu falei, a simplificação do ou. Regra do silogismo hipotético, aquela que tem duas condicionais, que o final de uma é o início da outra. Se tivermos duas condicionais, sendo que a conclusão da primeira é igual à hipótese da segunda, podemos deduzir uma nova condicional no sentido das setas. Tá? Das setas, da primeira para a terceira. Regra do dilema construtivo, eu coloquei uma espécie de generalização de modus ponens, como modus ponens ao quadrado, e dilema destrutivo, uma espécie de generalização de modus tollens, como modus tollens ao quadrado. Então, aqui está um resumo esquemático de tudo que a gente viu. Então, a gente vai, na próxima aula, agora a gente vai começar a aplicar essas regras sistematicamente, uma atrás da outra, por meio da substituição. Essa aula já ficou bem grande. Tá bom? Um abração.